No vídeo de hoje vamos aprender a como criar uma comunicação Modbus TCP entre um CLP da Rock Automation, da família 1800, e um simulador Modbus. Mas antes, vamos fazer primeiro uma revisão rápida nos conceitos fundamentais da comunicação Modbus e depois vamos para o software de programação do CLP, o CCW, para mostrar como fazer as configurações corretas. Na comunicação Modbus, sempre existem pelo menos dois papéis, o cliente e o servidor. E essa estrutura, ela só existe para definir uma única coisa, que inicia a comunicação. Toda troca de dados é iniciada pelo cliente. É ele quem inicia as solicitações, seja para ler, seja para escrever nos registradores do servidor. O servidor, por outro lado, é passivo. Ele só aguarda uma requisição chegar e responde com o que foi pedido. Ou seja, o cliente pergunta e o servidor responde, nunca o contrário. Para criar essa comunicação, onde o CLP é o cliente na rede, nos CLPs da família 1800 da Rockwell, você precisa utilizar essa instrução. Agora, a outra alternativa é o CLP ser o servidor e o seu sistema supervisório, IHM ou até mesmo outro CLP ser o cliente. E para configurar o seu 1800 como servidor, você não precisa escrever uma linha de código. É só habilitar o recurso no CCW e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Mas antes, vou apenas explicar um pouco sobre os registros Modbus. O Modbus organiza os dados em 4 tipos, e é bem simples de entender. 2 são digitais e 2 são analógicos. Começando pelos digitais, que só assumem 2 valores, 0 ou 1, ou seja, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso. E o primeiro dessa nossa tabela é o coil. Ele é normalmente utilizado para comandos, para ligar ou desligar um motor, por exemplo, e ele tem acesso tanto de leitura quanto de escrita. Já o segundo tipo de registro que temos é o Discrete Input. Ele é utilizado para informar status de dispositivo, por exemplo, uma chave fim de curso, um alarme que está ativo na IHM, um sensor de presença, e diferente do coil, ele é apenas para leitura. Agora, os analógicos. Neles, nós conseguimos armazenar valores de até 16 bits, números inteiros na prática. O input registers é só leitura, é onde você lê medições, temperatura, pressão, vazão, geralmente dados de sensores ou alguma coisa desse tipo. Já o hold registers, ele é leitura escrita, e você consegue usar ele em vários tipos de situação. Ele serve para enviar um set point, definir um parâmetro de configuração, seja na EHM, no inversor, enviar para um inversor de frequência, né? E agora vamos para o nosso exemplo prático, onde o nosso CLP ele vai ser o servidor e o meu computador será o cliente. E para isso eu vou utilizar um software simulador de Modbus chamado de Modscan. Eu já estou aqui no software, né, no CCW, e estou com o meu micro 820 já conectado no meu computador por um cabo de rede Ethernet. E a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui nessa aba de configurações. Para abrir essa janela, basta você vir aqui nesse menu lateral e clicar 2 vezes sobre o seu controlador, essa janela já vai abrir. Depois disso, você vem aqui em Ethernet, desce nesse menu, tem aqui Modbus TCP, e o estado do servidor, você precisa estar habilitando a função Modbus TCP Server. Feito isso, agora nós vamos lá para o Modbus Mapping. E nessa janela nós vamos adicionar os endereços que vão ser compartilhados nessa comunicação Modbus. Para isso, basta clicar aqui nesse botão de adicionar. Ele vai abrir uma janela. Ele vai abrir a janela com todas as suas variáveis globais. Caso você tenha uma variável local que você cria dentro da sua função, da sua rotina, né, específica ali do software, ela não vai aparecer aqui. Para a comunicação Modbus, você precisa trabalhar com variáveis globais, tá? Esse é o primeiro requisito.
Eu vou fazer um exemplo aqui só porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou colocar essa saída digital, tá? Vou colocar no endereço 1 mesmo. E vou adicionar mais dois endereços, tá? E ele já fez o mapeamento aqui, saída digital 0 no endereço 1, saída digital 1 no endereço 2, saída digital 3 no endereço 3. E eu vou fazer uma pequena mudança aqui, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou passar esse aqui para o endereço 4 e esse aqui para o endereço 3, tá? E esses endereços criados, eles são do tipo core. Caso vocês queiram trocar o tipo de registro, aí você tem que selecionar de acordo com o código que ele inicia. Por exemplo, se a gente colocar aqui 4, ele vai identificar como um hold register. Ele está reclamando porque essa variável é do tipo booleano, né? Eu precisaria de uma variável do tipo inteira. E agora, se eu colocar 1, ele vai entender que esse endereço é do tipo discrete input. Mas para o nosso exemplo aqui, vamos deixar como coil mesmo. Feito isso, eu vou fazer download dessas configurações no PLC. Download concluído, tá, pessoal? A gente pode ver que a gente está online, né? Quando essa barrinha fica laranja e esses menus aqui da parte de cima ficam verdes, quer dizer que a gente está conectado com o PLC. E eu vou abrir as variáveis globais para a gente monitorar os valores dela nesse momento. E tá tudo zero, tá tudo desligado, tá? Agora, eu vou iniciar o meu simulador, que ele vai ser o cliente na rede, né? Lembrando que o CLP é o servidor. E eu acabei de abrir a tela aqui do ModScan, tá? Vocês podem ver que ele não está conectado ainda. Então a gente vai clicar nessa opção de Connections, Connect. Vocês podem manter aqui como Modbus TCP Server. Nesse campo aqui vocês vão colocar o endereço de IP do CLP. E no Service Port a gente utiliza o 502, que é o padrão para comunicação Modbus. Bom, a gente iniciou a comunicação e como vocês podem ver, está aparecendo algumas mensagens de erro. E vamos lá tentar entender por que isso está acontecendo. Primeira coisa, a gente mapeou, né, os coils, começando pelo endereço 1, num tamanho de 100. Então ele está tentando consultar os registros iniciando pelo endereço 1 e até o 100. O problema é que a gente não tem mapeado tudo isso de registro. Então o que acontece? O cliente ele faz a consulta no servidor e não consegue encontrar nada, né? Então, por isso que ele dá essa mensagem de erro. Eu vou mudar o tamanho para 4, tá? E os endereços que estão mapeados lá no CLP são 1, 3 e 4. Eu pulei um endereço de propósito porque eu queria mostrar uma coisa para vocês. Aqui eu vou colocar agora só um. Beleza, saiu a mensagem de erro. Vocês podem ver por aqui que agora a gente está recebendo respostas válidas, tá? Ele chama o servidor de slave, e porque também é uma nomenclatura que costuma aparecer, mestre ou escravo, ou então cliente e servidor. Tá? Então, vou até reiniciar a contagem aqui e a gente está recebendo respostas válidas. Agora eu vou dividir a tela lá com o software do PLC para vocês conseguirem ver o status da saída digital. Bom, o endereço 1 está mapeado para a nossa saída digital do canal 0, né? Essa variável aqui ela é do canal 0, canal 1 e canal 3. E agora eu vou enviar um comando para o nosso PLC, servidor no caso, para ele mudar o status da nossa saída digital. Então, de off, vou colocar em on. Ele mudou aqui para 1 e vocês podem ver que o valor lógico também mudou para 1 e eu consigo ver aqui no PLC, né, que o LED foi aceso da saída digital e eu ouvi também o relé sendo acionado, tá? E como é um coil, ambos podem ler ou escrever. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar o valor pelo PLC, pode ver que lá no Modbus também o valor foi atualizado. E agora,
E agora uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Eu pulei de propósito um endereço aqui durante o mapeamento. E vocês podem ver que quando eu coloco o número 4, dá erro na comunicação. Por que eu fiz isso? Porque isso aqui é uma coisa que acontece muito, tá? Às vezes a gente está fazendo um mapeamento e acaba que a gente pula algum endereço, seja lá qual for o motivo, e isso gera um problema. Por quê? Quando você cria um mapeamento lá no seu cliente, lá no mestre da rede, você tem que fazer uma requisição para um mapeamento, e se você pular algum endereço, você tem que começar uma nova requisição do zero, tá? Então vocês viram lá, quando eu coloco apenas o endereço, funciona. Mas, se eu fizer o seguinte, ó, colocar, começando no endereço 3 e tamanho 2, mapear apenas esses dois endereços, ele funciona também. E eu estou fazendo apenas uma requisição. Então, muito cuidado na hora de fazer o mapeamento, porque se você ficar pulando o endereço ou colocando endereços muito específicos, né, uma faixa só para alguma coisa, você tem que começar a criar várias requisições. E isso pode ser um problema para a rede, tá bom? Aqui no nosso simulador, se a gente quisesse controlar todos os endereços ao mesmo tempo, por exemplo, a gente teria que criar mais uma requisição. Então, para isso, você vem em File, New, tá? E aí agora você faz aqui as configurações para um único endereço. Então aqui eu tenho duas requisições. Uma janela está fazendo uma requisição de duas variáveis e a segunda janela está fazendo a requisição de uma única variável, tá? Bom, então é isso. Muita atenção na hora de fazer o mapeamento. Se o endereço não tiver mapeado, o cliente vai tentar consultar e vai estar gerando problema na comunicação e acaba que a rede de vocês não vai funcionar. É um pequeno detalhe, mas que em campo acaba que consome horas e horas para a gente encontrar esse tipo de problema, tá certo? É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Em breve vou estar gravando um vídeo aí de como configurar o CLP como mestre na rede, né, como cliente. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem comentários se for alguma dúvida. E até o próximo.